Olá, sejam bem-vindos à 8ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica da cidade do Porto, em Portugal. Meu nome é Paula Caroline Pepa Oliveira, eu falo do estado de Minas Gerais, no Brasil. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando desta temática que se faz tão importante na nossa contemporaneidade, que é a importância da educação sobre sexualidade como medida preventiva ao abuso sexual infantil. Falar em educação é falar em aprendizado, em trocas de experiências e em crescimento mútuo. E falar em educação como prevenção é algo ainda mais gratificante. Por permear muito tempo pela área da docência e pela área da saúde, e por fazer este link, este elo entre educação e saúde, foi que vi a importância de escrever, de falar sobre a sexualidade na infância como medida preventiva ao abuso sexual infantil. E assim, pensando na pré-escola, nos anos iniciais, que vai em média dos 4 aos 10 anos de idade, que é a idade de maior vulnerabilidade infantil. E esta vulnerabilidade se dá devido à imaturidade da criança ainda compreender certos modos, certas ações, certas regras. Por isso, esta foi a faixa etária escolhida para a discussão no presente trabalho. A sexualidade na infância, ela é tida em nossa sociedade como um tema ainda velado, proibido de ser abordado com as crianças, sendo rotulado como assunto de adultos. Não raras vezes podemos observar se há uma roda de adultos falando algo sobre a sexualidade e chega próximo uma criança, rapidamente esses adultos param de falar ou mudam de assunto. Isso pode ser explicado pela dificuldade que o adulto tem em conversar sobre a temática com a criança, por ser ainda tido como um tema proibido de ser abordado junto às crianças. Falando sobre a legislação, o primeiro documento oficial que trata sobre direitos da criança foi a Declaração de Genebra, instituída no ano de 1924, que trazia sobre direitos e atribuições das crianças e do adolescente. A partir do ano de 1946, com a criação da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a temática sobre a infância teve uma maior visibilidade. E em 1959, houve uma reformulação da Declaração de Genebra, trazendo agora questões sobre a violência sexual infantil. Para a nossa realidade brasileira, esta garantia de proteção à criança e ao adolescente está imposto na Constituição Federal de 1988 e atualmente no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nós vamos classificar o abuso sexual infantil, ele pode ser classificado de duas formas, como extrafamiliar e intrafamiliar. A extrafamiliar é aquela onde o responsável pelo ato ou pelo abuso sexual não é conhecido da criança, ou seja, ele não faz parte do seio familiar. Já o intrafamiliar é aquele que ocorre dentro do ambiente familiar. Ou seja, o responsável pelo ato é conhecido da criança e por isso é um abuso mais difícil de ser descoberto e denunciado, visto que normalmente esta pessoa é a pessoa de confiança da criança. Então ela acaba ficando coagida e com medo de fazer denúncia do referido abuso. E como que ocorre a educação sexual infantil? Ela pode ocorrer de dois modos, não intencional e intencional.
O não intencional é um processo constante e que pode ocorrer nas conversas do dia a dia, nos discursos midiáticos, nos discursos familiares e em diversos comentários. E muitas das vezes nós nem observamos que estamos falando sobre educação sexual. Já o intencional é aquele que é feito de modo planejado, organizado e que se pretende falar realmente sobre sexualidade. Segundo a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela recomenda que o docente exerça a tarefa de realizar a educação sexual no contexto escolar, lembrando e ressaltando que a LDB recomenda e não obriga que o docente exerça esta tarefa. Porém, para que esse docente exerça a tarefa de educação sexual no ambiente escolar, é necessário que ele tenha um preparo prévio, que ele tenha um conhecimento sobre o amadurecimento psíquico de cada faixa etária. Pois uma orientação que ele vai dar por uma criança de 4 anos, por exemplo, não é a mesma que ele vai dar para uma criança de 10 anos. Por isso é necessário que ele conheça o desenvolvimento físico e psíquico da criança em cada faixa etária. É muito importante falarmos em educar para prevenir, pois a orientação sexual, quando feita de forma correta, ela auxilia na prevenção da pedofilia. Vale ressaltar que a infância é a fase que há o maior risco de abuso sexual, mas é também uma fase de grande curiosidade das crianças pelas coisas, e elas possuem uma grande facilidade de absorver tudo que lhe é ensinado. Vários estudos demonstram que a educação sexual, quando realizada de forma adequada, ela protege a criança contra abusos e adia o início da vida sexual. Lembrando aqui que esta orientação não tem nada a ver com ensinar a criança a ter relações sexuais ou a se masturbar, por exemplo, mas sim a se prevenir. Também é muito importante ressaltarmos que deve haver uma confiança mútua entre o adulto e a criança. Este adulto que vai realizar esta orientação, essa educação sexual para a criança, além dele estar preparado, ele deve ter uma confiança, ele deve estabelecer um vínculo de confiança com a criança. Muitas das vezes o que acontece é que quando a criança indaga algo sobre a sexualidade, o adulto fica um pouco embaraçado e sem jeito de explicar, ele não sabe como falar. E a criança percebe esse desconforto do adulto e daí muitas das vezes fica com dúvidas, não pergunta mais e pergunta muitas das vezes para outra pessoa que não sabe dar essa orientação de forma correta para a criança. Educação é a chave de tudo e trazendo aqui para a nossa temática, ela é a chave para a prevenção da pedofilia. Mas para iniciar esse processo de educação, é preciso primeiro, eu enquanto adulto, compreender o que é educação sexual. Nós devemos nos conscientizar de que a educação sexual é um processo de ensino e de aprendizagem, que inclui a relação com outra pessoa, no caso aqui, uma criança. Então, este processo de ensino e de aprendizagem deve ser feita de forma lúdica, baseado no amadurecimento psíquico de cada faixa etária. Ensinar para essa criança sobre quem e onde pode ou não tocá-la. E eu deixo aqui uma reflexão sobre a educação sexual para as crianças, que é um sinônimo de prevenção ao abuso sexual infantil. Quero agradecer imensamente aos organizadores da jornada, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês,
dialogando, compartilhando sobre essa temática. Quero agradecer também aos meus amigos que foram idealizadores deste trabalho, a Regina Daniele, a Cíntia Laurindo e ao Márcio Pioli. O meu muito obrigado. Quero dizer também que todas as imagens que aparecem nos slides foram retirados da internet de domínio público. Então, todas as imagens são de domínio público. O meu muitíssimo obrigado a todos. Até a próxima.